Muita gente não vai nem viajar. Só 3 jogadores titulares serão mantidos na equipe titular. Time do Flamengo para pegar o Bolívar nessa quarta-feira. Rossi no gol, Wesley na lateral direita, Léo Ortiz, Davi Luiz, Vinha, Igor Jesus, Gerson, De La Cruz, Vitor Hugo, Bruno Henrique e Lohan. Esse é o time do Flamengo. Mas olha aqui, se ele ficou nervoso no Palmeiras... Não, mas nesse caso... Você gosta? Ué, tanto é que eu defendi Achei ontem. que eu ia ver você nervosinho. Eu sou a favor de poupar, sim. Ainda mais se tratando de uma altitude de 4.000 metros, jogadores extremamente desgastados. Eu sou a favor de poupar. O meu único ponto foi poupar os 2 principais jogadores do Flamengo contra o Palmeiras. Mas isso é passado. A gente vai chamar um VT. Lembrando que o nosso VT foi muito bem editado pelo nosso querido Gustavo. Um beijo para a Guga. Só que mais cedo, né? Essa informação é de agora. 1h09 é uma apuração de agora do Vene Casagrande. Então a gente vai dar uma olhadinha nesse VT. Na volta a gente vai comentar esse jogo do Flamengo contra o Bolívar na altitude. O time do Flamengo já tem a missão de encarar a altitude nesta quarta-feira. Com importantes jogos pela frente, o técnico Tite tenta trabalhar a preparação física dos jogadores. E como o drone do Vene antecipou, o time pode ter o desfalque de Varela justamente por desgaste físico. Com o Tite, o lateral direito tem sido titular na maior parte dos jogos. Ele atuou em 16 partidas, 14 no Campeonato Carioca, 2 na Copa Libertadores e 2 no Campeonato Brasileiro. Cebolinha também segue fora, se recuperando de lesão na panturrilha. Ele não participou do treinamento de segunda-feira e deve ficar uma semana afastado dos gramados. A expectativa do Flamengo é contar com o jogador contra o Red Bull Bragantino no dia 4 de maio. Não é da vontade do técnico. A vontade do técnico é competir todos os atletas e colocar. Mas tem alguns atletas que têm 6, 7 jogos seguindo. Com uma sequência acirrada de jogos, o Flamengo também, além de encarar a altitude, quer quebrar uma marca jogando fora. Em todos os 4 jogos da história contra o Bolívar, o rubro-negro levou a melhor apenas uma vez jogando no Maracanã. Já em La Paz, o clube boliviano venceu todas as vezes em que enfrentou o Fla. O time ainda tem mais um treino antes de viajar para um desafio na Libertadores em busca da liderança do Grupo E. Muito bem, o Vene trouxe uma informação de agora, que o Tite vai com um time bem alternativo. Tem algumas peças aí que não são alternativas, né? De La Cruz, tem o Rossi. Só 3, né? Rossi no gol, De La Cruz no meio de campo e Bruno Henrique no ataque. E o Bruno Henrique. O resto todo um time alternativo. É claro que é um time poderoso, o Flamengo tem um elenco poderoso, mas você não acha arriscado, Vene? O Flamengo não tem uma certa folga nessa fase de grupos da Libertadores. Fernandinha, eu preciso ser coerente. Eu sou a favor de poupar em determinadas partidas. Meu discurso ontem aqui na crítica em poupar foi porque era o Palmeiras. Eu acho que poderia ter feito um planejamento melhor. Você não queria que tivesse poupado, Eu não né? queria. Sim. O De La Cruz e o Pedro eu não queria, porque se tratando de um jogo importante. Ainda mais agora que o Pedro não vai nem viajar. Ou seja, você poupa o Pedro contra o Palmeiras e agora o Pedro nem viaja. Não faz o menor sentido. Mas, né, se tratando desse duelo aí, um jogo extremamente difícil para o Flamengo, pela altitude, vários jogadores estão desgastados, vários cansados, fadigados, a parte física, de fato, está sendo muito exigida no Flamengo. Então, nesse duelo, embora seja um confronto direto, na briga ali pela liderança do grupo do Flamengo na Libertadores, eu vou ser sincero, não sou contra poupar, não. Ainda mais, repito, vários jogadores estão desgastados. Você pode pôr em risco esse duelo e também grande parte da temporada, dependendo da lesão. Então, nesse jogo, eu não sou contra poupar, Mas se você pensar como ontem, em relação a ser o Palmeiras, um postulante ao título assim como o Flamengo, ou seja, a gente está chamando aí de um confronto direto, Palmeiras e Flamengo, você tem que pensar que esse é um confronto direto para o Flamengo, Pedrosa, porque se a gente pensa no tiro curto, que é a fase de grupos, onde está o Flamengo hoje, em segundo lugar, e o que acontece com o Bolívar, se ele vencer essa partida, o tanto de ponto que ele abre, a gente já vê um Flamengo pensando em segundo lugar. Olha, Fernanda... O Bolívar vai a 9 pontos e o Flamengo fica com 4 pontos. Isso se o Bolívar vencer, né? Que você isso, mas é esse time, né? É esse confronto. Ou seja, por que eu tô falando isso? Eu tô chamando isso de um confronto direto dentro de uma briga pela liderança do grupo do Flamengo. Eu acho que tá aqui, a gente tem sempre que respeitar, é claro, a parte física, fisiológica. Que 9, Big Boys? São 6 pontos o Colo. Não, tá errado isso aqui tá errado. O Bolívar tem 6 pontos e o Flamengo tem 4 pontos. Eu acho o seguinte, eu vejo a parte fisiológica, ela tem que ser ouvida sempre, sempre.
E a gente tem que ampliar esse debate para o calendário do futebol brasileiro. O Flamengo vai fazer... Já tem mais de 20 partidas nesse ano durante a temporada do futebol brasileiro. Quando o seu principal campeonato nacional e a sua principal competição continental, ela começa depois do estadual, quando você já tem quase 20 partidas na temporada, isso quer dizer que o nosso calendário ele é mal feito. Então, mais uma vez, o Flamengo sofre dentro de uma Libertadores, como eu falei aqui sobre os jogos dentro das finais do Carioca, onde o Flamengo também priorizou, isso também é culpa do Flamengo, entre aspas, porque você faz um 3-0 e coloca seu time titular no jogo seguinte, você está prejudicando aquele time ali e prejudicando a sua trajetória na Libertadores. O ponto, para mim, o principal é, o Campeonato Brasileiro, diferentemente da fase de grupos da Libertadores, é um campeonato longo. Você consegue ter tempo para recuperar algumas coisas, como pontos diante do Palmeiras em outras partidas. Na Libertadores, se o Bolívar ganhar do Flamengo, quem garante que o Flamengo vai terminar em primeiro lugar do grupo? Ou pior até, se o Bolívar ganhar do Flamengo e vai ter Milionários e Palestino, e o Milionários consegue ganhar do Palestino, o Milionários empata com o Flamengo. Então, assim, eu não consigo ver o Flamengo numa situação tranquila a ponto de poupar meio time para jogar essa partida. E muita gente acha que o Bolívar é só altitude, mas não é. O Bolívar é um bom time. O Bolívar ganhou do Palmeiras no ano passado, massacrando o Palmeiras dentro de casa. Então, assim, eu jamais faria esse planejamento. Para mim, Libertadores é o time principal, mesmo que tenha que poupar em outros campeonatos. Eu também tenho essa mesma opinião do Pedrosa em relação à escolha para esse time aqui, para esse jogo aqui. A gente mas o desgaste de altitude é muito grande. Mas eu acho que é o maior desafio do Flamengo nesse grupo. Pegou 2 altitudes. E aconteceu. Então, de tabela, vocês concordam com o meu discurso ontem? Não, porque sabe qual é o problema do... Ele traz uma competição... Eu pouparia o time inteiro, então, se fosse para poupar contra a Libertadores. Sabe qual é o meu pensamento? Que teve um erro de estratégia. Essa foi minha crítica ontem. A minha crítica não é poupar. Poupar faz parte. Estamos falando de um calendário, gente, que é terrível. O calendário do futebol brasileiro é horrível. A minha crítica em relação à comissão técnica e diretoria foi o erro de estratégia. Porque se poupa na final do Carioca, no segundo jogo, eu tenho certeza que esses jogadores estariam em melhores condições. Se poupa contra o São Paulo... Gente, o Pedro é um baita exemplo. O Pedro foi poupado contra o Palmeiras e hoje nem viaja com a delegação. Qual é o sentido disso? Eu acho difícil ser só desgaste, hein? Qual é o sentido disso? Será que ele só está desgastado? Será que ele não tem uma lesão? Algo desse tipo? Não, ele não tem lesão. Porque o De La Cruz vai. Ele não tem lesão. O De La Cruz vai ser titular. Ele não tem lesão. Isso é um fato. Agora, posso ser sincero, fazendo o advogado do diabo aqui, como o Pedrosa falou. Pela informação que você trouxe, só uma dúvida. Não é uma indicação de minutagem alta, por exemplo, ele fez um exame, tem um nível alto ali e você pode ter uma lesão próxima. Eu posso ler exatamente, no caso do Flamengo... Que se foi isso? O Flamengo divulgou quem não viaja. E aí o Flamengo divulgou quem não viaja. A informação que eu tenho é o time que vai a campo. Entende? O time que vai a campo é esse. Vamos repetir, Vene, o time que vai a campo? Vamos lá, eu preciso até ler, que é um time tão alternativo. Wesley. Rossi no gol, Wesley, Léo Ortiz, Davi Luiz, Vinha. Igor Jesus, Gerson, De La Cruz, Vitor Hugo, Bruno Henrique e Lohan. Eu vou fazer o advogado do diabo aqui, como o Pedrosa mencionou ontem. Esse time aqui tem condições de vencer. Claro que tem. Não, eu brinquei. Esse time aqui tem condições de vencer. Vamos parar e analisar. Pô, Rossi, beleza, é um goleiro razoável. O meu problema aí é o Wesley, que vive um péssimo momento com a camisa do Flamengo. A zaga, Léo Ortiz, Davi Luiz, Vinha na lateral esquerda, foi contratado aí a peso de ouro. No meio de campo temos Igor Jesus, que é um baita jogador, uma jovem promessa. Gerson, com todo respeito, joga muita bola. De La Cruz, que é o principal jogador no meio de campo do Flamengo hoje. Aí no ataque a gente pode ter Vitor Hugo, Bruno Henrique e Lohan. Mas, Vene, se pensar assim, você dá vai... Pra ganhar, tá? Mas é muito enfraquecido em relação ao time titular. Isso eu concordo, mas minha crítica é... E o ponto é, vai pegar o adversário mais difícil do grupo. A minha crítica é... Que é o líder. Que planejamento é esse? É um confronto direto. Olha aqui, é o líder, o Bolívar é o líder. Se fosse pra jogar esse jogo com um time alternativo, porque jogou o Campeonato Brasileiro, poupasse diante do Palmeiras. Ponto. Se você fica bravo em poupar contra o Palmeiras, um postulante ao título, um confronto que todo mundo espera no Brasil... Tem 30 é a mesma coisa que você pegar o Flamengo brigando pelo título com o Palmeiras. É a mesma coisa. Lá na 32ª rodada e falar, eu vou poupar. Então, é isso aqui. Então vocês estão concordando comigo, porque a minha crítica não é poupar, a minha crítica é em relação ao planejamento do Flamengo. Tudo bem, mas... Porque se tivesse feito um planejamento correto, na minha visão, não teria poupado nem contra o Palmeiras, nem contra o Bolívar. Mas é um consenso que ontem foi uma escolha e hoje é outra escolha.
E eu Tá acho normal o seguinte, você achar normal poupar o Palmeiras e não achar e normal você poupar lembra o Bolívar, sempre entende? o seguinte, Que eu acho que é o caso do Pedrosa. o time que termina em segundo vai decidir as partidas do mata-mata fora de casa. Isso é o mais Como importante. que o Flamengo foi eliminado no ano passado? E tem um ponto bom aí. Fora de casa. Não, Eu concordo. peraí. Se ficar em terceiro... fala pra ele o que acontece. É Mengão na Copa Sul-Americana. Eu sou- Big Boys. Na tela do SBT. Eu sou um Pois cara que eu sempre olho o lado positivo. Eu ia olhar esse lado. Pelo Olha. menos tem Flamengo no SBT. Vamos ver. O Big Boy disse que ele é Flamengo bronze, que ele tá torcendo. Olha o Flamengo aí, gente, na nossa enquete de hoje. Acerta em colocar o time quase reserva para esse jogo na altitude contra o Bolívar? Sim, é problema físico a primeira opção. Arrisca a classificação a segunda opção. Arrisca a liderança a terceira opção. Não se poupa na liberta é a última opção e é a que está vencendo por hora. A gente imagina que o torcedor Eu rubro-negro... posso ler o que o Flamengo divulgou? Pode. Em não relacionar esse jogador, porque a gente precisa ler o lado oficial do Flamengo, para ser justo. O Clube de Regatas do Flamengo informa que os atletas Alan, que apresenta traços falcêmicos que podem prejudicar a alta performance e altitude, e Léo Pereira, com quadro viral, não viajarão para a Bolívia. Já os atletas Varela, Ayrton Lucas, Pulgar, Arrascaeta e Pedro também não serão relacionados de acordo com o planejamento da comissão técnica. Eles estão confirmando que foi um planejamento. Então, minha crítica é o planejamento. Pois é, tá certo. O planejamento a questão tá errado, dos gente. traços falcêmicos, a gente entende que pode questão de causar altitude, um desenvolvimento. é isso. O que vai acontecer Não com ele critico, na altitude? é isso, é altitude, é é fisiológico, altitude, é perfeito. fisiológico. Agora, a explicação para os outros quadros é uma questão técnica, é um Sempre planejamento. guiado pela ciência na busca da mais alta performance. Gente, vocês poderiam ter mudado o planejamento e aí vocês teriam esses jogadores à disposição. É a minha opinião. Olha aí o Flamengo na altitude, gente. 17 horas é a viagem de Santa Cruz de la Sierra. Quarta-feira, 5h30 da tarde, é a chegada em La Paz. E quarta-feira, às 18h50, chega ao estádio. 1h40 antes do jogo. O Flamengo, mais uma vez, fazendo essa estratégia de chegar bem em cima da hora, na altitude, que você diminui um pouco o que acontece com o seu corpo fisiologicamente por conta da altura, né, acima do nível do mar. Não é a primeira vez que o Flamengo faz e essa realmente é a melhor escolha. Consegue fazer quem tem grana, o Flamengo tem, e fez uma ótima logística em relação à altitude e à chegada dos jogadores. Agora é